Começou a rodar? Começou. Roda. Boa noite, meu nome é Jorge Jodi Murata, eu sou Murata, mais conhecido como Murata, eu sou médico, faço acupuntura há mais de 40 anos, tá? E gostaria de colocar algumas coisas aqui de curiosidade sobre acupuntura. Eu vou falar uma coisa que eu explico sempre para os meus clientes, né? Para explicar assim, o que é que vai fazer a acupuntura, né? Eu digo o seguinte, imagina você que você, de repente, você corta o seu dedo, por algum, não é cortar para arrancar o dedo, não, dá um cortezinho, tá? Ele dói. Às vezes ele sangra. E depois de um tempo ele cicatriza, certo? Então assim, veja bem, às vezes ele dói, mas se você ficar parado quietinho, ele vai parando de doer. Se estiver sangrando, eu posso até estancar um pouquinho, mas ele vai, por fim, parar de sangrar e depois cicatrizar. Quem é que faz tudo isso? Quem faz é o seu próprio corpo, né? Seu próprio corpo está doendo, mas aí ele produz uma substância, né, para parar de doer. Se estiver sangrando, ele produz substâncias para parar o sangramento. E depois ele faz a cicatrização. Então veja bem, o que é a acupuntura no meu modo de ver? Primeiro de tudo, você insere uma agulha que é um corpo estranho. Então é um corpo estranho. E o seu corpo vai reagir que jeito? Contra esse corpo estranho. Ele vai, de alguma forma, tentar lutar contra essa agulha. É um corpo estranho. Seu corpo faz isso. Tá? Aí você veja bem. Quando eu tiro a agulha, eu deixo um ferimento ali. Por menor que seja, ele fica um ferimento. E o seu corpo vem consertar aquele ferimento que eu provoquei. E depois de um tempo, ele cicatrizar tudo aquilo e voltar ao normal. Então, por exemplo, se você tem uma dor num cotovelo, por exemplo, eu pico em qualquer trecho do nervo dele, que você vai obter o mesmo resultado. É lógico, em acupuntura você tem uns pontos melhor, que funciona melhor para você fazer isso. Mais tarde a gente explica isso. Mas a grosso modo, para você entender o que a gente faz com a acupuntura. Nós provocamos uma resposta do seu organismo. Aí ele vem consertar aqui e vai consertar também se eu tiver, por exemplo, uma dor no cotovelo. Por onde passa o nervo, ele vai trazer. Quer dizer, eu sempre falo assim, primeiro, quem sente é o nervo. O nervo vai mandar mensagem pelo braço, sobe, vai até a cabeça, você conscientiza a dor, depois ele vê uma resposta pelo sangue, consertar aquilo que foi feito como lesão. Então, quem conserta é o sangue. Quem provoca a resposta é o nervo. E lembra, nem sempre também infecciona. Então, sempre ele vai ativar também a sua imunidade. Então, assim, quando você faz uma lesão com acupuntura, com agulha, você faz essas respostas. Você tem uma ativação do sistema nervoso, ativação do sangue, certo? E depois uma ativação da própria imunidade. Não é toda vez que você enfia a agulha que dá uma infecção. Não, não é. Seu corpo já produz imunidade contra tudo isso aí. Então, essa é a resposta que a gente obtém normalmente quando você faz uma acupuntura. E aí, assim, o que a gente tem de curiosidade que a gente tem que receber? Então, na verdade, a acupuntura vai provocar uma resposta do seu corpo. É isso que ele vai fazer. E quanto melhor tiver seu corpo, a resposta é melhor. É lógico, se eu tivesse tão bem, nem ficaria doente, mas assim, se meu corpo estiver adequadamente bem, ele vai responder melhor. E o corpo, para estar bem, ele precisa de duas coisas principais.
a cabeça, que são as preocupações, os nervosos, o estresse, e outro são os nutrientes que você come na sua alimentação. Isso é que vai fazer uma resposta. Então, porque às vezes a pessoa pergunta, isso demora para sarar? Vai depende muito de como está essa pessoa. Se ela está muito deprimida, imunodeprimida, ou assim, a energia dela, do alimento que ela obteve, não está muito boa, a resposta é mais lenta, certo? Então, assim, o que depende da acupuntura? Depende de como está o seu organismo. Mas a primeira coisa que eu quero aqui deixar, assim, para a gente pensar um pouco, assim, o que é a acupuntura? Na verdade, é uma lesão que eu faço com uma agulha e vou aguardar a resposta do seu organismo. A resposta do seu corpo é que vai consertar aquilo que você tem de lesão. O que eu vou fazer com a agulha é chamar para aquele local onde que precisa mais as substâncias que vêm pelo sangue para consertar aquilo que já está inflamado anteriormente em você. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.